Neste trabalho, falaremos de Leonardo da Vinci, gênio italiano, nascido em 15 de abril de 1452 e falecido em 2 de maio de 1519. Era um cientista, matemático, engenheiro, inventor, anatomista, pintor, escultor, arquiteto, botânico, poeta e músico, e ainda é cotado como precursor da variação da balística. Hoje abordaremos um dos seus trabalhos matemáticos mais importantes. Em um desses seus trabalhos, fez uma pesquisa sobre proporções divinas com Luca Pacioli, e junto com ele publicou um livro chamado Divina Proportione. Em 1509, o livro foi baseado na sequência de Fibonacci, que tem ligação direta com a proporção áurea, que foi descoberta pelo arquiteto Euclides em 2300 a.C., recebendo esse nome apenas muitos séculos depois. A proporção áurea tem muitos nomes, entre eles seção áurea, razão de ouro, divina proporção, divina seção, número de ouro e etc. Avançando o conteúdo sobre a proporção áurea de Leonardo da Vinci, primeiramente precisamos entender as fórmulas e os princípios contidos nela, e principalmente seu significado. A proporção áurea, ou Golden Ratio, nada mais é que uma constante real algébrica racional, que é representada quando dividimos uma reta em dois segmentos, e que quando a soma desses segmentos é dividida pela parte maior, o resultado é de aproximadamente 1.61803398875, que arredondando fica 1618. Esse valor é conhecido como o número de ouro. Todavia, essa sequência também tem um segundo nome, e é o π. Não aquele π que escrevemos com P e o I, mas com PH e o I. E essa não é a única diferença entre esses dois. O número π, essa letrinha grega encontrada também no nome Sofia e representado pelo número 1618, é considerado o número mais bonito do mundo e possui importância grande na arte. Apesar das origens matemáticas, é surpreendente o aspecto do π, que foi seu papel como componente básico na natureza. Agora, afastando um pouco a matemática, podemos levar o assunto proporção áurea para um tantinho fora dos números e usufruir dos diversos temas que a proporção áurea consegue abranger, até mesmo fazendo a viagem para fora do planeta Terra e desbravando o universo, onde, segundo os estudos, foram encontradas estrelas variantes que pulsam na frequência do número de ouro. E não para por aí. Voltando agora para a Terra, podemos encontrar a proporção áurea na organização de ossos humanos e de animais, na ramificação de veias e nervos, nos galhos de árvores, na disposição de pétalas, na formação de furacões e também nas moléculas de DNA. E se tratando do DNA, temos as moléculas, cada uma mede 34 por 21 angstroms, e cada ciclo completa da dupla hélice. Na sequência de Fibonacci, os números 34 e 21 são sucessivos. Creio que já esteja bem claro que a proporção áurea tem uma abrangência extensa, mas agora trazendo de volta a matemática e falando mais sobre o número de ouro, sua relevância para a arte e o que ela tem a ver com Leonardo da Vinci, temos como bom exemplo o homem vitruviano. O homem vitruviano, conhecido também como a proporção divina, pois é baseado em equações matemáticas e em formas geométricas perfeitas, também representando a harmonia, o ideal clássico do equilíbrio, da beleza e das proporções do corpo humano, é um bom exemplo do que a proporção áurea é. E nesse desenho do Da Vinci temos um círculo e um quadrado e um homem nu em pé dentro dessas duas formas geométricas. No desenho, o inventor também usou da razão áurea para sua criação, e a razão áurea tem ligação com o número de ouro, que é encontrado na sequência de Fibonacci. Essa sequência tem ligação direta com a proporção áurea, pois é a partir dessa sequência que nasce o retângulo de ouro. A sequência de Fibonacci funciona da seguinte forma: ela é formada somando cada numeral com o numeral que o antecede. No caso do 1, repete-se esse numeral e somamos ele, ou seja, 1 mais 1 igual a 2. Em seguida, soma-se o resultado com o numeral que o antecede. No caso, 2 mais 1 igual a 3, e assim sucessivamente, numa sequência infinita. Exemplo: 3 mais 2 igual a 5, 5 mais 3 igual a 8, 8 mais 5 igual a 13, 13 mais 8 igual a 21, 21 mais 13 igual a 34, 34 mais 21 igual a 55, 55 mais 34 igual a 89. A partir dessa sequência pode ser construído o retângulo, que é chamado de retângulo de ouro, e ao desenhar um arco dentro desse retângulo, obtemos a espiral de Fibonacci. A proporção áurea não aparece apenas em obras e monumentos da arquitetura de Leonardo da Vinci. Ela aparece surpreendentemente em animais, em plantas
e até mesmo nas veias e nervos do corpo do ser humano. Ela também pode aparecer nas formações de galáxias e até mesmo em fenômenos naturais como os furacões. Ela aparece na geometria dos cristais e até mesmo nas moléculas de DNA. Agora irei explicar como ela aparece nas plantas e nas ramificações e até mesmo nas constelações. Bom, no caso das plantas e flores, a proporção áurea aparece no número de pétalas e nas sementes, que são produzidas no centro das plantas e formam perfeitamente a proporção áurea. Isso mostra a precisão que essa proporção tem em relação aos animais e às plantas. Nós podemos encontrar também a proporção áurea em conchas e em vários animais marinhos. Um exemplo desses animais são os caracóis. Eles são perfeitos exemplos, pois o espiral em que fica na sua concha tem a perfeição e a precisão em que a proporção áurea trabalha. Nós podemos ver na imagem. A proporção áurea pode ser encontrada até mesmo em constelações. Nós podemos ver isso pelas estrelas chamadas Ar Lyrae. Elas foram descobertas por pesquisadores do Havaí. Ela pode ser observada pelo telescópio Kepler. Essas estrelas, diferente de outras, podem se expandir e retrair, assim criando pulsações, que levam elas a desaparecerem e reaparecerem. Essas pulsações não ocorrem de forma aleatória. Elas pulsam de acordo com o padrão de ouro, mais conhecida como proporção áurea. E isso cria a temperatura e luminosidade causada pelas estrelas, diferente do Sol que não se retrai. Essas estrelas são incríveis porque, diferentemente do Sol, elas conseguem conter brilho e escurecer da mesma forma que a atmosfera em que elas vivem contrai devido a mudanças de pressão periódica. A proporção áurea é um assunto que gera muitas discussões sobre sua função. Sua retratação gira em torno da expressão 1,618. O uso do Gundert foi encontrado nas formas mais naturais da vida e também nas formas mais artificiais pelas mãos humanas. É plausível dizer que a proporção áurea tem função comprovada, mas tal afirmação só se aplica em conceitos construídos do ser humano. O maior exemplo disso foi os trabalhos de Leonardo da Vinci apresentados no decorrente projeto. Todavia, é difícil afirmar que a proporção áurea se insere no contexto natural, como de animais e plantas, já que o mundo é tão vasto que ainda não há estudos que confirmem o padrão áureo em todas as proporções naturais. A beleza que a proporção áurea demonstra é algo conhecido por alguns como perfeição. Essa é a parte mais delicada de se debater relacionada ao assunto, pois isso enquadra questões da existência universal, um dos assuntos mais refletidos por nós, seres humanos. Tudo isso se encaixa em tópicos sobre a existência de um agente divino como Deus, que delicadamente estabelece um padrão de existência a toda forma de vida. Ou de alguma forma, isso é algo que ocorreu ao acaso pela própria vontade da natureza. Em mãos humanas, como o de Leonardo da Vinci, podemos afirmar que a proporção áurea é uma técnica para a arte, não uma ferramenta fundamental e obrigatória em fatores artísticos. Em suma, a proporção áurea atualmente é considerada mais como uma ferramenta de auxílio do que como uma função fundamental para alcançar a beleza artística. Não é necessário utilizar a proporção áurea como forma de fazer obras belas e admiráveis, mas ela representa um uso opcional bem visto. Uma coisa a se afirmar nesse fenômeno todo é que a proporção áurea não foi inventada por alguém, mas sim que seu uso foi melhor compreendido ao longo dos estudos, práticas de vários artistas e intelectuais. No caso de Da Vinci, foi ele que impulsionou o assunto, ilustrando os estudos feitos através de Luca Pacioli, e deu grandes fronteiras para o debate tão famoso. Isso que é o mais fascinante sobre a matemática. Ela é imortal, em um aspecto que sempre irá existir ao longo do tempo. Ela nos faz refletirmos, argumentarmos e produzirmos um exercício mental em nossos pensamentos.
Mesmo que o padrão da proporção áurea nas formas de vida estejam incorretas, ainda assim, foi um bom estudo que comprovou que a matemática é perfeita, e que talvez esse mundo é muito mais misterioso e estranho do que podemos imaginar.